Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês os melhores conteúdos para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje falaremos sobre um caso clínico a respeito de refluxo. E aí, como nós podemos desenvolver um raciocínio clínico para o refluxo? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer esse caso clínico aqui. Lembrando que estamos nas últimas vagas para a imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional em Curitiba. Se você tiver interesse, me chame aí no direct depois que eu te passo o link para você fazer a sua inscrição e você estar conosco nesse curso que vai ser fantástico. Show? Vamos lá? Vamos começar em definitivo aqui? Deixa eu já traduzir aqui. Isso, perfeito, ótimo. Então vamos lá, vamos começar esse caso clínico aqui que vai ser bem interessante. Então hoje nós temos um caso clínico falando sobre refluxo, né? E esse refluxo vem de uma paciente, né? De uma paciente do sexo feminino, tá? De 28 anos de idade. Tá, então já vou colocando aqui para a gente tendo noção aqui dos padrões de desequilíbrios energéticos, tá? Então olha lá, vamos lá, deixa eu calibrar a mão aqui. Ó, nossa, hoje está o nível de sensibilidade está altíssimo. Opa, credo. Vou dar para descrever hoje, não? Deixa eu dar uma calibrada aqui na mesa. Ixi. Acho que eu estou colocando muito peso na mão aqui. No. Vai dar certo. Vai dar certo. Tenho fé. Opa, coloquei aqui, isso, nossa, passei a mão aqui de novo, aí, vocês viram que a tecnologia comigo ela é uma aliada, né? É isso, então vamos lá, só para ficar claro aqui, fogo, terra, metal, água e madeira. Show! Então vamos lá. O que nós precisamos entender aqui em todo esse processo, né? Uma paciente de 28 anos de idade que apresenta então um quadro de refluxo. Tá? Apresenta um quadro de refluxo. Esse refluxo então, ele vem por conta de um desequilíbrio de quem? Da Terra, né? Refluxo. Tá? É um desequilíbrio da Terra, é uma alteração de forma, é uma inversão do Qi. Tá? É uma inversão do Qi. Então, de onde vem o refluxo? Então, nós temos na fisiologia digestiva, né, nós temos a boca que faz a primeira digestão, né, através da mastigação. Então, os alimentos vêm para a boca através de uma força mecânica ali da mastigação. Tem a primeira quebra dos alimentos. Esses alimentos então descem pelo esôfago, tá? Desce pelo esôfago, chega até o estômago. E ali na divisão do esôfago com o estômago nós temos uma válvula chamada válvula cárdia. Tá? E essa válvula então, quando ela tem alguma alteração, ela não consegue segurar os alimentos ali dentro, então ocorre então o refluxo por uma inversão do Qi. Tá? Jogo rápido aqui só para a gente entender um pouquinho esse processo. Tá? Então isso é o refluxo. Só que além desse refluxo, essa paciente ela é uma paciente de 28 anos concurseira. Então ela está estudando para concursos. Então nós já temos que entender que esse fato, né, consome muita energia. O estudo, a concentração, a memória exige muita energia. Tá? E ela precisa então de se ater a alguns fatores para ela possibilitar melhor ainda no seu desempenho
dos estudos. Tá? E esse refluxo dela, então, parece que tem um ácido na garganta, né? Porque nós já temos o ácido clorídrico ali no estômago, então quando tem um refluxo, isso pode gerar queimação, pode gerar uma tosse, pode gerar uma irritação aqui na região da garganta. Tá? Ela se refere como se tivesse um pigarro, né? Porque realmente vem e irrita, e isso gera um processo de pigarro ali mesmo, tá? Então, esse pigarro ele também vem por conta de uma umidade, certo? Umidade. Aí, por ela estudar, por ela estar na fase de concurso, ela se cobra muito, tá? Tem uma autocobrança. A autocobrança também vem do desequilíbrio da Terra. Autocobrança. Tá? A Rosângela falando que começa depois trava. Rosângela, só você atualizar o aplicativo. Sai da live e entra de novo, que geralmente ele destrava. Tá? É uma paciente que ela refere muito estresse. Por quê? Por conta da vida agitada dela de estudos, né? Então o estresse, ele é algo que está aqui no meio. Estresse. O estresse, ele é um gatilho para qualquer tipo de emoções, seja a ansiedade, seja a frustração, seja a preocupação, seja a insegurança e medo, seja a insatisfação e a tristeza. Tá? E aí, então, esse estresse dela traz muito o quê? A ansiedade. Ansiedade pelo novo concurso, pelo momento de aprovação. E aí, quando ela faz as provas e acaba não tendo um êxito, né? É natural que aconteça o quê? Que aconteça dela gerar uma nova frustração. Certo? Isso atrapalha o quê? Atrapalha vários fatores, né? O estresse aumenta o nível de cortisol, que piora a ansiedade, piora a frustração, piora o refluxo. E isso acaba atrapalhando também quem? O sono. E aí aqui nós já entramos num fator muito importante, que é o sono. Ele é fator primordial para consolidação da memória. Então, o tanto que ela estuda, o tanto que ela vem buscando, né, essa memorização através dos seus estudos para um concurso, o sono é parte fundamental desse processo. Se não tem um sono de boa qualidade, vai gerar então mais esquecimento, mais dificuldades de aprendizado, mais dificuldades de concentração. Tá? Isso acaba gerando o quê? Mais desgaste, mais estresse, mais níveis de ansiedade, mais sonolência durante o dia. Por isso piora muito o concurso, tá? Os estudos em si. Então, o que nós precisamos ter em mente aqui? Se nós conseguirmos gerar um reequilíbrio energético e emocional para essa paciente, vai facilitar os estudos, vai facilitar a concentração, a memória, e isso vai favorecer que ela possa ter uma aprovação mais rápida. Show? Vocês conseguem pegar isso aí? Que o refluxo é só a ponta do iceberg? Então precisamos o quê? Um objetivo do tratamento, já trazendo aqui um pouquinho do que nós vamos ver daqui a alguns minutos. Um objetivo do tratamento, melhora do sono, melhora do padrão de sono. Se nós quisermos ter o melhor resultado com essa paciente. E aí, essa paciente está num estresse tão grande, em níveis de cortisol tão grande, que ela começa a ganhar o quê? Aumentar o peso. Mesmo ela fazendo atividade física, mesmo ela controlando a alimentação. Mas é porque a quantidade de alteração de fatores estressantes altera a sua condição hormonal, que faz com que ela comece a reter mais peso. Show? É uma paciente regrada em tudo na vida. Tudo, ela é muito regrada. Ela quer fazer as coisas tudo certa. Então ela é muito rígida, ela é muito fria com ela mesma. Olha aqui a rigidez. Quem que é rígido? O metal. O metal ele é rígido. O metal ele é frio. O metal ele é duro consigo mesmo. Ele gosta das coisas muito certas. Então aqui, ó, frieza, frio do metal. Show?
A sola dos pés estão descascando, né? Então a sola dos pés estão tendo ali uma hiperidrose, hiperidrose não, uma desidrose. Aí a desidrose é um processo também que afeta muito o metal e a água, tá? Então olha aqui, a desidrose pega muito aqui, ó, a interferência do metal na água, lá na planta dos pés, né? Planta dos pés. Show? Por que a desidrose é do metal? Porque a desidrose ela vem por conta de uma dificuldade do intestino grosso em captar líquidos orgânicos e mais ainda de ter um livre fluxo de energia para esses líquidos orgânicos chegar lá na planta dos pés. Então, além do desequilíbrio do metal, lá do intestino grosso, tem também o desequilíbrio da madeira, tá? Com a possível estagnação que não gera o livre fluxo de energia. Show? Conseguiram pegar aí essas referências? Sim ou não? Me confirmei. Então, é uma paciente de 28 anos, mas que está num fator de estresse muito grande. Tanto é que ela já gira aqui no pentagrama em todos os elementos. Percebem isso? Sim ou não? Show! Então, o que nós precisamos já de cara aqui, só com a anamnese? Tá? Eu sempre falo para vocês que nós temos 3 pontos fundamentais para selecionar os melhores pontos de acupuntura. Que são, primeiro, a anamnese. Entender a anamnese junto com a fisiologia energética. Que é isso que a gente fez aqui. Desidrose, metal, madeira, água. Tá? É isso que nós fizemos aqui. Tá? Então, anamnese com fisiologia energética. Segundo, diagnóstico energético emocional. Terceiro, os objetivos do tratamento que vai te direcionar para uma linha terapêutica. Show? Então, quais são os nossos objetivos, já pensando aqui, antes de fazer o diagnóstico energético dessa paciente? Nosso objetivo é fazer um reequilíbrio energético e emocional para melhorar a qualidade de sono dela, para facilitar a memória e a concentração para os estudos dela. O refluxo vai vir de ganho com esse reequilíbrio. Show? Perfeito? Maravilha. Então vamos lá. Vou trazer a foto da língua aqui para a gente fazer esse diagnóstico. Vocês me ajudam? Naquele mesmo esquema? Naquele mesmo esquema? Show, perfeito. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro fator que nós vamos avaliar nessa língua. É uma língua que apresenta saburra? Tem saburra, sim ou não? Tem saburra? Essa língua? Está presente ou ausente a saburra? Se ela está presente, ela tem qual coloração? Branca ou amarelada? O que vocês acham? Me ajudem aí no diagnóstico. Existe saburra? Praticamente ausente de saburra, né? Praticamente ausente de saburra, uma saburra ausente, né? Então, ó, vou até colocando aqui pra gente... Opa, pera aqui. Isso, vou colocar aqui. Vou colocar aqui atrás para ficar mais fácil. Opa, tá. Praticamente sem, né? Opa. Ausente de saburra. Sem saburra, tá? Uma saburra praticamente ausente. Sem saburra. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é com relação à cor. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua?
saburra. Qual que é a cor dessa língua? A língua é extremamente vermelha? Hoje eu não tô... Vermelha, né? Uma língua mais vermelha. Vocês conseguem visualizar isso? Uma língua vermelha? Perfeito. Vermelha geral, né? Vermelha geral. Vermelha geral. Show. Terceiro fator que nós vamos observar nessa língua: as alterações de forma. Quais alterações de forma nós podemos ver aqui nessa língua? Nós podemos perceber aqui. Nós podemos perceber aqui nessa língua uma fissura aqui na transição do triplo aquecedor médio para o triplo aquecedor superior. Fissura. É uma língua edemaciada? Edema? Edema? Edemaciada. Nossa, hoje está... Mas vocês entenderam aqui. Edemaciada? Tem marcas de dentições nessa língua? Tem marcas de dentições nessa língua? Olha aqui. Olha lá. Percebe as marcas de dentições? Marcas de dentições? E por fim, o último fator que nós vamos avaliar é com relação à umidade. Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Percebem aqui um certo brilho? Brilho de umidade aqui. E no centro? E no centro ela está mais seca? Seca no centro, mais úmida aqui nas laterais? Conseguem perceber isso? Show! Vamos traduzir esses achados para os padrões de desequilíbrios energéticos? Olha, se essa língua não apresenta saburra, ela tem o quê? Uma deficiência uma deficiência de ti do estômago. Deficiência de ti do estômago. Perfeito? Uma deficiência de ti do estômago. Se ela está vermelha, ela nos mostra o quê? Um calor? Calor? Calor geral?
um calor geral. Se ela tem um edema, ela tem o quê? Uma estagnação de Qi, que está chegando nas laterais, no fígado e na vesícula biliar. Então, ó, a energia estagnada aqui, ó. Hoje vai dar para escrever aqui não, tá ruim para escrever aqui nesse programa hoje. Depois eu vou ter que dar uma analisada, ver o que é esse problema aqui. Uma estagnação de Qi do fígado e da vesícula biliar. Se ela está seca, ela também nos mostra calor, né, que é o mesmo processo aqui. Calor. E se ela está úmida, nós temos uma deficiência de Qi do pulmão, que não capta os líquidos orgânicos e não coloca para circular. Show? Então, olha só, o que nós precisamos entender? Vamos trazer para cá que vai ficar mais fácil de eu colocar aqui para vocês. Ó, então, essa língua apresenta uma vermelhidão geral, né? Aqui vai ficar mais fácil de escrever. Então, ela apresenta um calor. Opa! Isso, garoto. Mostra um calor. Por quê? Porque a língua está extremamente vermelha. Tá? Língua extremamente vermelha e seca. Tá? Esse paciente também apresenta uma deficiência de Qi do estômago, porque a língua não tem saburra, né? Essa paciente apresenta uma deficiência de Qi do estômago. Então, olha só, o estresse dela consumindo a energia do estômago e do baço, né? Porque além dela estar sem saburra, ela tem uma fissura que pega onde? Na transição do triplo aquecedor médio para o triplo aquecedor superior, aqui na região do pulmão. Então, ela tem uma deficiência de Qi, né? De Yin-Qi, por isso tem a fissura do baço e do pulmão. Mas lá nas laterais ela também está úmida, então ela também tem uma deficiência de Yang. Então tem deficiência de Yin e tem uma deficiência de Yang. Quando nós temos uma deficiência de Yin e uma deficiência de Yang, nós temos uma deficiência de Qi geral. Então, essa paciente está sem energia, está consumindo muita energia dela pelos estudos. O cérebro usa praticamente 25% da energia geral. Então pensa uma paciente que está em níveis de estudo possivelmente já de alguns anos, né? Isso consumindo a energia dela. Deficiência de Qi. E isso está gerando o quê? Uma estagnação. Uma estagnação. Por isso que ela aumenta o peso mesmo fazendo atividade física e controlando a alimentação dela. Mas mesmo a alimentação sendo boa, a energia do estômago e do baço não está suficiente para maturar, transformar e transportar os alimentos. E essa estagnação já está chegando aonde? Lá na madeira, lá no fígado e na vesícula biliar. Por isso causando níveis de frustração e piorando a qualidade do sono. Piorando a qualidade do sono. Show? Conseguiram pegar aí o raciocínio clínico? Então, quais são os nossos objetivos de tratamento? Quais são os nossos objetivos de tratamento? Vou colocar aqui para ficar bem fácil a visualização. Ó. Objetivos. Então, quais são os nossos objetivos aqui a princípio? Melhorar o sono e o refluxo. Certo? Melhorar o sono e o refluxo. Porque o sono é fator primordial para os estudos dela. Se ela não tem uma boa qualidade de sono, ela não vai ter uma boa qualidade de concentração, memória para os seus estudos. Show? E por que está vindo esse sono e tendo alteração do refluxo? Por conta de um processo de muita estagnação. Muita estagnação de energia. Muita estagnação de energia.
que acaba gerando calor e acaba consumindo o Qi. Então a energia está muito estagnada pelo acúmulo mental de informação e isso gera um bloqueio de energia. Então o organismo tenta gerar calor para tentar diluir essa energia, não consegue, consome o Qi e não gera então o livre fluxo de Qi de sangue. Por isso que atrapalha o sono. Show? Vocês estão conseguindo pegar esse raciocínio aí? Sim ou não? E isso está vindo por conta de quais fatores? Então, ó, nós temos sintomatologias. Vindo por desequilíbrios energéticos, vindo por conta de qual fator? Emocional. Estresse. Por conta do estresse. E o estresse causa o que nela? O que o estresse causa nela? Que ela relata. Ela relata, né? Ansiedade e frustração. Só que pode ter níveis de preocupação? Sim. Pode ter níveis de insegurança e medo? Pode. Pode ter níveis de insatisfação? Pode. Só que essas outras emoções não foram reconhecidas e conscientizadas ainda por ela. Show? Então como que nós vamos tratar isso? Como que nós vamos tratar isso? Como que nós vamos tratar isso aqui? Qual vaso maravilhoso que vocês usariam nesse caso? Ó, vaso maravilhoso. Qual vaso maravilhoso vocês usariam nesse caso? Uma paciente que tem estagnação, calor e deficiência de Qi. O livre fluxo também está comprometido. Só que se eu pegar um vaso maravilhoso para melhorar o livre fluxo de Qi e de sangue, vai resolver? Sendo que ela tem deficiência de Qi e ela tem estagnação? Então, possivelmente não. Então, primeiro, precisamos diminuir a estagnação dela. Isso aqui com certeza já está tratando o calor também. E para deficiência de Qi, P7 com R6. Inclusive para nós prevenirmos a essência dela. Porque esse nível de estagnação, levando a essa alteração do livre fluxo de Qi de sangue com deficiência de Qi, vai consumir quem? Vai começar a consumir a essência. Apesar que ela não tem sinais ainda disso, mas ela é uma paciente de 28 anos. Certo? É uma paciente que tem estagnação. Qual o ponto de tratamento que nós usamos para tratar as estagnações? Baço 3. Baço 3. Para o calor, C7. Para a deficiência de Qi, P9. Olha a linha de raciocínio que nós estamos chegando para tratar especificamente esse caso. Show? Mas nós não temos um objetivo de melhorar o sono dessa paciente? De melhorar o sono e o refluxo? Então, quais pontos nós podemos utilizar aqui como pontos de indicação? An, Mian, um ponto do sono tranquilo. Pontos como estômago 36 e VC12 para melhora do refluxo. Tá vendo que quando você desenvolve um raciocínio clínico dentro da fisiologia energética, com diagnóstico energético emocional, você consegue chegar
num raciocínio clínico exato para você selecionar os melhores pontos de acupuntura? Vocês conseguem perceber isso? Sim ou não? Mas o que nós mais batemos na tecla aqui foi justamente que o fator primordial dela é esse aqui, ó, o estresse que gera ansiedade e frustração. O estresse que gera ansiedade e frustração. Então precisamos tratar essas questões emocionais dessa paciente também, se nós quisermos termos os melhores resultados. E como nós faremos isso? Aí eu recomendo usarmos inteligência emocional, que são tratamento das emoções mais profundas. Então, dessensibilização do fogo vai auxiliar na memória, na concentração, na diminuição dos níveis de ansiedade e no foco. A dessensibilização da madeira vai facilitar, inclusive, vai melhorar, inclusive, o quê? O processo de melhora do livre fluxo de Qi de sangue, favorecendo que ela durma melhor. Se você for vir tratar, começando já por inteligência emocional, antes você terá que fazer a dessensibilização da terra para diminuir esse nível de estagnação. Show? Juntamente com isso, vocês podem usar pontos de clareza mental, por exemplo, como o vesícula biliar 14, pontos que melhoram o discernimento, pontos que vão gerar mais proatividade. Por quê? Porque o protocolo de proatividade, ele melhora o campo das ideias, ele melhora a mente para o campo das ideias, ele traz mais discernimento, ele traz mais clareza mental, ele traz mais poder de decisão e ele traz mais ação. Show? Fez sentido esse caso clínico para vocês? Ajudou de alguma forma? Essa linha de raciocínio? Conseguiram entender um pouquinho dessa bagunça que ficou esse quadro digital aí? Pessoal, aos pouquinhos nós estamos nos adaptando a essas novas tecnologias, tá? Então, algumas vezes fica um pouco bagunçado, às vezes um pouco mais lento do que o normal, tá? Mas isso tudo é para desenvolver essa linha de raciocínio aí para vocês. Show? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. Se você tem um caso clínico também que queira que eu traga a minha visão dessa forma aqui, pode me chamar no direct, mande a foto da língua e o caso clínico que nós vamos fazer. Para quem for de Curitiba e região, estamos nas últimas vagas para a imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional, que vai acontecer nos dias 29 e 30 de março. Vai ser incrível esse curso, essa imersão em Curitiba. Tá? Se você for da região aí, me chama no direct pra gente fazer a sua inscrição, tá? Teremos também em São Paulo o curso de acupuntura na inteligência emocional, a imersão, e curso de acupuntura eficiente, que é o raciocínio clínico que eu uso para fazer toda essa linha aí que eu faço no Café com Acupuntura, tá? Se você tiver interesse também, a agenda está no feed do meu Instagram, ou você pode me chamar no direct que eu te passo as datas também, beleza? Tenham todos um início de final de semana, né? Hoje já estamos na quinta-feira. Nos vemos novamente na terça-feira que vem para mais um caso clínico. E qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me chamar aí no direct que eu vou respondendo, tá? Por onde começar a tratar pelas dessensibilizações emocionais ou físico? É uma via de mão dupla, tá? De qualquer forma, você vai ter que passar pelos dois. As dessensibilizações já tratam o desequilíbrio energético, físico e emocional. Por isso que geralmente eu vou por elas, porque eu já estou fazendo um tratamento geral, global no meu paciente. Físico, energético e emocional. As três vias. Psíquico, energético e físico. Tá? Agora, se você preferir, você pode começar também pelo físico aqui, pela Vasos Maravilhosos, pontos de tratamento e pontos de indicação. E com o desenrolar do tratamento, né, que você vai ter que tratar a raiz do problema, você faz as dessensibilizações. Tá? Então, se você tivesse me feito essa pergunta há uns 4 anos atrás, antes da pandemia, eu ia te falar para você, comece com isso aqui, depois faça as dessensibilizações. Depois da pandemia eu vi que fazendo as dessensibilizações já de cara nós conseguimos já ter um bom resultado em todo esse processo. Tá? Então, fica a seu critério. Tá? Show?
Qualquer dúvida é só me chamar no direct que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Tenham todos um excelente dia. Nos vemos em breve para mais um Café com Acupuntura. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.